O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos e irmãs, então nessa 13ª semana desse tempo comum, nós celebramos com alegria, então sempre essa quarta-feira nossa, em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E a liturgia, nesse dia, meus irmãos, é uma liturgia angélica, então, no qual entra a figura do anjo, tanto no livro do Gênesis, capítulo 21, quanto no Evangelho. Que anjo que você está vendo? Anjo decaído, né? Ou seja, os demônios. Então, meus irmãos, primeiramente, dando o contexto, aqui na primeira leitura, nós vemos Agar, aquela que primeiro gerou um filho de Abraão. Então, Abraão, que tendo Ismael com todo ressentimento, né? Então, dando todo o contexto desde Gênesis 16 até o 21, Agar, ela primeiro fugiu de Sara, porque Sara estava maltratando, mas Agar também tinha se tornado soberba, né? Então, porque tinha gerado um filho, Agar não. E aí a Sara maltratava Agar, Agar fugiu para o deserto. Apareceu o anjo, falou, né? De onde vem, para onde vais? Então manda, aí a Agar volta lá com mais fé, né? Para suportar os sofrimentos. E assim, neste momento, é a segunda partida, a partida definitiva de Agar. Abraão, quando aflito, né? Por causa do menino, porque ele amava aquele menino. Era o filho dele, né? Então, e Deus vai e diz para ele. Então, Abraão ficou muito desgostoso por se tratar do seu filho. E Deus diz: Não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende tudo que Sara te pedir. Então, Sara pediu para mandar os dois embora, né? Pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas o filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser também da tua raça. Assim, Abraão, que é o nosso pai na fé, mais uma vez confiou nas promessas de Deus. E assim Deus, honrando sua promessa, vendo a situação de Agar, em que estava com fome, e encontrou um extremo desespero, deixa o menino lá, foi para o canto para ver o menino morrer, para não ver o menino morrer, né? Então, não quero ver o menino morrer. E ela disse:
ficou sentada, pôs-se a gritar e a chorar. Então, imagina o desespero dessa mulher, né? Deus ouviu o grito do menino e mandou um anjo que disse, o anjo de Deus chamou do céu e disse: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino, do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino, segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Então o anjo primeiro vem para confortar Agar do sofrimento. Então, não é indiferente às dores de que ela sofre, né? Deus, ele sempre usou de mediação. Então, não era o próprio Deus que é lá, ele manda o seu mensageiro. Então, Deus, ele usa de mediações, sempre desde o Antigo Testamento, para nos falar, seja pelos anjos, pelos profetas, assim também Deus ainda usa de mediações, seja através dos sacramentos, que é por meio do padre, seja através também de outras pessoas. Então, Deus usa mediações, através dos santos, quando a gente pede a graça a um santo, né? É basicamente isso, é Deus que age ali por causa do santo, né? Por intercessão do santo. Então, Deus usa mediações, e Ele manda o seu mensageiro, anjo, né? A palavra anjo significa isso, angelos, mensageiro. E como diz o catecismo, a existência desses seres espirituais, desses seres invisíveis chamados anjos, é uma verdade que atesta a tradição da igreja e as sagradas escrituras de maneira assim, inquestionável. Então, meus irmãos, os anjos são esses seres espirituais, do qual nós, pela graça de Deus, nós temos uma graça de receber um anjo da guarda, que tem essa responsabilidade de nos trazer para Deus. E quantas vezes o anjo fala lá para a gente, assim, não faz isso. Aí vem aquela voz na consciência assim, então é o teu anjo ali, tá? É exatamente ele que quer tirar você de uma vida de pecado, que quer trazer você para Deus. Padre Pio ensinava, aí quando ele estava no confessionário, ele rezava pela conversão lá da paróquia e tudo mais, e rezava ao anjo da guarda das pessoas, né, dos pecadores. E realmente, incrivelmente, as pessoas eram atraídas a Padre Pio de Pietrelcina como se fosse um imã, porque o anjo da guarda daquelas pessoas atraía, a pedido do anjo da guarda do Padre Pio, né? Então o Padre Pio fazia só as orações lá, sofria e oferecia os méritos, né? E assim, o anjo da guarda dava um jeito de trazer a pessoa, olha assim, mas eu não sei o que está me fazendo ir lá, então é justamente o anjo da guarda. Então, meus irmãos, Deus manda um anjo para cuidar, para suprir as necessidades de Agar. Esse anjo vem primeiro para consolar. Que tens, Agar? E é o interessante que, o contrário dos demônios, que tem eles falam também, né, que tens, né, mas só que tens a ver conosco, Filho de Deus. Estão falando para Jesus, né? Porque o demônio é o cúmulo do orgulho. Também são seres espirituais, são anjos decaídos, e é o cúmulo do orgulho. Então, o que tens a ver comigo? Então, não admite a presença de Cristo ali, né? E que tens a ver. Então, de um lado o anjo, que fala que tens a ver Agar, se preocupando com a situação de Agar, e do outro o demônio que se preocupa só consigo. Então, não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Ou seja, é um consolo para Agar, né? Deus ouviu a sua voz, ouviu a voz do menino. E aí o anjo convida ela a tomar uma atitude, depois desse consolo. Levanta-te. Ou seja, vamos, toma uma decisão. Levanta-te. Toma o menino. Segura-o bem pela mão. Ou seja, firmeza, né? Vamos, pega o guri, levanta. Segura pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhes os olhos e ela viu um poço de água. Assim, Agar continuou na sua vida, tendo uma fé muito mais viva.
E é isso que é fé, é você confiar no meio do improvável. Isso que é uma fé, sabendo que Deus cuida naquele momento. Então, diante desse auxílio, Agar teve muito mais fé, né? Sabia que não faltaria, e sabia que ela não iria morrer no deserto. Então, assim, sob os cuidados do anjo do Senhor. E no Evangelho nós vemos a figura dos demônios, que saíam do túmulo, né? Então, essa passagem nos outros evangelhos aparece até um pouco mais macabra, né? Porque imagina, 2 possessos saem do túmulo, então é uma coisa meio assustadora. Ninguém podia passar na região, senão era atacado por eles. Então, nós vemos que os possessos, no caso aqui, não têm culpa da situação em que eles se encontram. Então, eles eram movidos por uma força sobrenatural, né? E correndo para o Cristo, então, conforme eles atacavam pessoas, foram até o Cristo: e que tens a ver conosco? Ou seja, se preocupados só com eles mesmos. Tu vens aqui para nos atormentar antes do tempo? Acusa Cristo daquilo que eles fazem. Acusa Cristo de atormentá-los. Ou seja, o cúmulo do orgulho sempre voltado para si. É isso, são os demônios. É o orgulho próprio, né? E assim, vendo que ali passava uma manada de porco, pede, né? Então manda-nos para a manada de porcos. Então os porcos, que é uma figura bíblica muito importante, porque eles têm o tronco voltado para baixo, e é considerado um animal impuro justamente por conta disso, né? Porque eles não olham para as coisas do alto, olham sempre para baixo, né? Então assim, os demônios tomaram conta daquela manada de porcos. Então, cuidado, aqueles que só olham para baixo, tá? Temos que olhar para cima. E assim, os demônios que deixaram de atormentar esse rapaz, nós temos a figura tanto do anjo quanto do demônio. Os demônios que têm uma missão pessoal deles, cada um é uma individualidade, né? Isso deixa bem claro o catecismo. Os anjos são cada um na sua individualidade, cada um tem a sua singularidade. Os anjos têm a missão de nos salvar. Os demônios têm uma missão pessoal deles de nos perder, por um simples motivo: o demônio odeia tanto a Deus, ele não consegue atacar Deus. Quem que ele vai atacar? Vai me perdoar, mas o ponto fraco de Deus, bem entre aspas, tá? Porque Deus não tem ponto fraco, lógico, né? Mas para dizer que atacando a criatura frágil, ele consegue de certa forma atacar o Criador. Mas Deus, ele nos manda os anjos. E nessa luta está a nossa liberdade. E o que a gente escolhe? Escolhe a voz do anjo que nos convida à conversão, a mudar de vida? Ou escolhe as outras vozes dos demônios muitas vezes? E o demônio sabe usar as coisas, ele usa a nossa fraqueza humana, ele só dá uma sugestãozinha. Que fala na Bíblia os 3 inimigos: você mesmo, o mundo e os demônios. Então, assim, os demônios são como se fosse o técnico ali, né? Ele sabe jogar com o mundo, sabe jogar com você, mas ele que está por detrás de tudo. Então, meus irmãos, ouçamos a voz do nosso anjo da guarda, que quer nos conduzir à salvação, e supliquemos a Nossa Senhora, a Rainha dos Anjos, a Mãe do Perpétuo Socorro, que ela interceda por nós e caia por terra toda obsessão, toda tentação, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Possamos corresponder ao nosso amigo do céu, nosso anjo da guarda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.